Pessoal, eu gostaria da opinião sincera de vocês agora. Qual que é o melhor game mode do Geometry Dash? Entre todos, pode ser o Cube, pode ser a Chip, pode ser a Ball. Qual que é o melhor, pessoal? Qual deles que é o mais divertido de se usar? É por isso, pessoal, que eu fiz aqui. No caso eu não fiz, eu peguei uma que já tinha na internet pronta, né? Tem que facilitar um pouco minha vida, né? Uma tier list com todos os game modes que tem no Geometry Dash, pessoal. A gente vai agora tier listar todos, do tier S até o tier D, pessoal, pra gente ter uma opinião sincera sobre cada um deles. Cube, galera, o principal que tem no GD, né? Acho que a gente pode dizer aqui que é o mais clássico, com certeza. É o primeiro e eu acho que é o que mais aparece na maioria das fases, né? Acho que se não fosse por ele, o Geometry Dash seria totalmente diferente do que ele é hoje em dia. Isso eu acho que é um fato que a gente pode ter com certeza. Se eu fosse levar só pelo fator histórico, seria S com certeza. Só que a gente tem que também lembrar que o fator histórico, ele é muito pouco importante quando o assunto é qual que é o mais divertido de se jogar, claro, né? E o Cube, né? Ele é meio limitado, assim, sabe? Na minha opinião. Tipo, você só consegue dar, tipo, pulo assim, entendeu? E eu acho interessante que o GD conseguiu explorar muito bem essa mecânica do cubo, entendeu? Fazendo vários portais diferentes que são bons pra ele, aquelas bolinhas de quando você fica em cima que funciona melhor com o cubo do que qualquer outro negócio, entendeu? Mas, sabe, o cubo ele é meio limitado e isso eu acho que prejudica muito a posição dele. Ainda mais porque o Robot é justamente o cubo só que melhorado, porque ele consegue dar pulos variados. O cubo só dá um mesmo pulo. Então se a gente não for levar só pelo fator histórico e lembrar também que a jogabilidade existe, eu acho que B, cara, é a posição mais razoável que eu posso colocar pra ele, cara. Aí, o seguinte aqui é a Chip, né, pessoal? A Chip eu acho que ela também veio na atualização que o cubo, né? E, pô, só da gente comparar ela com o cubo já dá pra ter um grande aumento aqui de, como é que eu posso dizer? Um grande aumento de liberdade, né? Se movimentar com a Chip, independente da fase, cara, é quase como uma liberdade. Você pode fazer o movimento que você quiser, entendeu? Você não tem um movimento travado e definido para você fazer naquela sessão. Você pode fazer da maneira como você quiser aquilo. Então, essa liberdade da Chip é algo muito interessante, entendeu? Além do mais, na liberdade que você tem na sua tela, você pode rodar pela sua tela inteira, entendeu? E construir obstáculos de maneiras muito mais variadas do que você teria num cubo, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que sem dúvida, cara, Tier S com toda certeza. Eu gosto pra caramba da Chip e além disso, ela foi um dos primeiros game modes, então ela tem um valor nostálgico muito grande, cara, se for parar pra pensar. Aí nós temos a Ball, galera. Vamos parar pra pensar um pouco na Ball. A Ball, ela vai de um lado pro outro, né? Ela vai de cima pra baixo, ela tem a gravidade alternada, que também você consegue explorar a tela inteira, então você também tem uma liberdade enorme para fazer o que você quiser. E é interessante porque a Ball, ela vai de cima para baixo, mas diferente da Spider, por exemplo, ela não vai direto assim, ela vai meio devagarzinho assim, entendeu? E é interessante para você processar, sério, é muito gostosinho de jogar com a Ball, cara. Além disso, eu já vi várias ideias diferentes de fases que a galera usa Ball. E sem falar também que a galera fazia muito antes de lançar 2.2 Swing Copter, cara, só que usando a Ball, entendeu? Então a variedade, cara, que você pode fazer com a Ball também é gigante. Eu ainda gosto mais da Chip, mas cara, Tier S com toda certeza que eu vou dar aqui pra Ball, entendeu? Aí o seguinte aqui é a UFO. Então galera, a UFO é um caso à parte aqui, cara, porque vou ter que ser bem sincero aqui agora com vocês. Em fases easy, usar UFO até que é legalzinho. Mas sabe, em fases muito difíceis, eu acho que a UFO ela vira tipo o cubo, entendeu? É um movimento muito definido que você tem que fazer, entendeu? Pra conseguir fazer aquilo dar certo.
Porque pela mecânica de você clicar e ele dar meio que um pulinho no ar, entendeu? Em fases muito difíceis, você não tem aquela mesma liberdade toda que você tem com a Chip, por exemplo, que é um que veio numa época parecida, para você poder fazer o que você quiser na fase. Em fases mais difíceis você sempre tem que meio que decorar a quantidade de vezes que você tem que apertar o botão, ou o mouse, ou a tela do seu celular, para poder fazer aquilo acontecer. E sabe, game mode travado é a coisa que eu menos gosto, cara. Então, sabe, eu sei que pode meio que parecer ser estranho para algumas pessoas, mas cara, pelo menos eu não sou fã de Chip, não, de UFO, quero dizer. No passado eu até era, quando eu jogava fases mais fáceis, mas hoje em dia que eu já ganhei Club Step e outras fases, eu posso dizer que eu não sou muito fã da Chip, cara. Aí, galera, dando um salto aqui, já dando spoiler, temos a Wave, galera. Wave, cara, Wave, ela é o completo oposto da UFO. É o game mode que você mais tem liberdade para fazer o que você quiser. Porque a UFO ela é menor do que a Chip, ela se movimenta um pouco mais rápido. E ela é literalmente só uma seta que fica andando de um lado pro outro assim. Então ela é perfeita para passar por obstáculos difíceis. E eu acho que entre todos os game modes que tem, é o melhor de se jogar na versão mini, entendeu? Nossa, também é muito bom jogar. Então tem uma mecânica boa, liberdade grande de exploração para poder fazer as coisas. E além do mais, é um game mode que tem muitas fases boas ao longo do GD, entendeu? Tanto fases fáceis, tem como fazer fases fáceis muito boas com a Wave, e fases difíceis, impossíveis, também tem como fazer com a Wave, que ficam fases muito boas, entendeu? Então, tipo, eu acho que tá mais do que justo colocar a Wave em primeiro lugar aqui, cara. Tier S com certeza é, cara, na minha opinião, o melhor game mode que tem, e eu acho que nunca vai ter, cara, um game mode melhor que esse, porque ele é simples, mas ele é simples, é um simples que dentro da complexidade que são as fases do GD fica perfeito, é o casal perfeito, cara. Agora nós temos o Robot, galera. Robot, na minha opinião, é uma versão melhorada do Cubo, galera, do Cube, né? Porque diferente do Cubo que você só consegue pular, o Robot, você consegue pular maior e menor, assim, entendeu? Você consegue variar o tamanho do seu pulo com a quantidade de tempo que você fica clicando na tela ou no mouse para poder fazer. E vou ter que ser bem sincero, já vi muitas fases, inclusive para plataforma, que são muito boas envolvendo o Robot, galera. Eles conseguiram, tipo assim, pegar uma mecânica que tava meio que ultrapassada e conseguir deixar ela um pouco mais no nível ali, entendeu? Então, eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar sobre o Robot, mas tirar é uma excelente posição pra ele é um bom game mode, sim. Agora, a gente acabou de falar de um game mode que melhora um pro outro, então vamos falar um game mode que estraga um outro game mode que tem, cara. Sinceramente, a Spider, cara, ela pegou tudo de bom que a Ball tinha e jogou lá pro ralo. Porque agora você se movimenta, tipo assim, instantaneamente, tipo um teleporte de um lado pro outro, entendeu? E então você não consegue colocar, por exemplo, aquela bolinha amarela no meio pra Ball que cai em cima, entendeu? Agora você vai direto e atravessa tudo que tem pelo mapa, é horrível, cara. E além disso, é um game mode chatão de usar, e pra fazer fase ainda por cima, deve ser muito chato de usar. Só tem como você quicar em bola e naquela setinha lá, só se você botar o negócio que faz você pular em cima assim, entendeu? Então, cara, eles limitaram muito uma mecânica que já tava perfeita, cara. É o pior game mode que tem, com certeza, cara. E o último aqui é o Swing Copter, cara. O Swing Copter, ele é meio estranho, sabe? Porque ao mesmo tempo que ele é uma ideia super boa pra ter uma fase, ele é grande e ele tem um lag pra virar a gravidade, entendeu? Então isso acaba inferiorizando um pouco ele, sabe? Além disso, eu sinto que criar fase com ele é muito, tipo assim, tem um padrão específico, sabe? Não tem, tipo assim, eu tenho uma variedade enorme pra poder criar. Não, é meio que um negócio travado, tipo, só tem como fazer se for de um jeito específico, sabe? Então eu acho que isso acaba inferiorizando muito ele, sabe? E
fazendo ele vir aqui pro B, mas eu ainda acho que o cubo pode ser melhor. Bom, galera, eu acho que essa aqui é a minha opinião definitiva sobre cada um dos Game Modes. Se você tiver alguma opinião diferente, coloque aqui nos comentários e eu vou fazer um post lá na minha comunidade sobre qual que é o melhor Game Mode do GD na opinião de vocês. E vocês têm que ir lá votar em qual que é melhor. Bom, então tchau, galera, e feliz ano novo aí pra todo mundo que tá assistindo o vídeo.